Quantas vezes você já se perguntou: Deus, por que o Senhor está em silêncio justo agora? Momentos em que o chão foge dos pés, as orações parecem não passar do teto e tudo ao redor grita solidão. É fácil acreditar que Deus está distante quando não ouvimos sua voz. Mas o silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes é o cenário da preparação. Pense em José. Depois de ser vendido pelos irmãos e jogado na prisão, ele enfrentou anos de silêncio. Anos em que parecia esquecido. Mas ali, naquele tempo em que tudo parecia perdido, Deus estava preparando o trono. Pense em Jesus. Antes do início do ministério, ele passou 40 dias no deserto. Silêncio, tentação, solidão. Mas tudo isso era preparo para aquilo que viria depois. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele trabalha em silêncio como um artista que molda uma obra-prima. O barro não ouve o oleiro, mas sente suas mãos. E talvez você não esteja ouvindo, mas se prestar atenção vai perceber. As mãos de Deus ainda estão sobre você. Não desanime. Não se perca no ruído da dor. Porque o silêncio de Deus não é um adeus. É o espere de quem ainda está escrevendo sua história com cuidado. Existem momentos em que tudo está bem e a vida parece seguir tranquila. Mas, curiosamente, nesses momentos, nos tornamos menos sensíveis à voz de Deus. Agora, repare em como a dor tem um efeito diferente. Ela quebra o orgulho, silencia o ruído ao redor e nos coloca de joelhos, exatamente onde Deus fala mais forte. A dor tem uma maneira única de abrir os ouvidos da alma. Ela nos faz buscar consolo, direção, respostas. E Deus, que é Pai, não desperdiça nenhuma lágrima sua. Ele fala, e fala alto, no meio da aflição. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. Pense em Elias, no deserto, sozinho, com medo, desejando a morte, e foi ali que Deus falou com ele. Não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave, que só se ouve quando o mundo ao redor está em silêncio. É isso que a dor faz. Ela nos leva ao lugar onde conseguimos ouvir até o sussurro do céu. Você pode estar sentindo o peso da dor agora, mas saiba, nesse cenário, Deus está te chamando com mais intensidade. Não fuja da dor. Escute o que ela está revelando. Deus está falando com você e Ele não perdeu o controle. Quando tudo parece perdido, quando você se sente esquecido por todos, há uma verdade que o céu continua proclamando sobre sua vida. Deus ainda conhece seu nome. Você pode ter sido ignorado, abandonado, rejeitado, mas Deus nunca se esqueceu de você. Mesmo que você tenha descido ao fundo do poço emocional, financeiro ou espiritual, o olhar de Deus ainda te alcança. Pense em Jonas. No ventre do grande peixe, no fundo do mar, Jonas clamou e Deus o ouviu. A geografia da sua dor não impede o alcance da graça divina. Ou pense em Agar, vagando pelo deserto com seu filho. Ela acreditava que morreria ali, mas então o anjo do Senhor aparece e a chama. E ela reconhece: tu és o Deus que me vê. Gênesis 16:13. É isso que você precisa lembrar agora. Mesmo que ninguém mais esteja te vendo, Deus te vê. Mesmo que ninguém pronuncie seu nome, Deus te chama pelo nome. Ele conhece o seu passado, Ele vê o seu presente e já planejou um futuro cheio de esperança. O fundo do poço não é o fim. É o palco perfeito para Deus mostrar que a sua presença alcança o mais profundo. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito, você ainda pertence a Deus e Ele ainda está te chamando. Há momentos em que tudo o que construímos parece ruir diante dos nossos olhos. Sonhos, planos, relacionamentos, segurança financeira, saúde. É como se a vida fosse um castelo de areia e, de repente, uma onda inesperada vem e leva tudo. É nesses momentos, quando tudo desmorona, que Deus começa a revelar aquilo que permanece.
Porque a verdade é que muitas vezes nós colocamos nossa confiança em coisas passageiras, em pessoas, em status, em estabilidade, em controle. Mas quando essas coisas caem por terra, Deus revela o que é eterno. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens, reputação. Mas no fim de toda aquela dor, ele declarou com os olhos cheios de fé: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Quando tudo o que é temporário desaparece, o eterno se torna visível. A presença de Deus, a palavra que sustenta, a fé que é provada e cresce, o amor que não depende de circunstâncias. Deus permite o desmoronamento de certas estruturas, não para nos destruir, mas para reconstruir sobre a rocha. E a rocha é Ele. Portanto, se hoje você sente que tudo está caindo aos pedaços, lembre-se, Deus está mostrando onde estão os alicerces eternos. Ele está te chamando para confiar no que não muda, não passa, não falha. E isso começa por ouvir sua voz, mesmo no meio dos escombros. Às vezes, quando enfrentamos grandes perdas, fracassos ou longos períodos de silêncio, nos perguntamos: será que Deus desistiu de mim? Ou ainda pior, será que eu estraguei tudo e perdi o propósito que Ele tinha para mim? Mas a verdade é que os planos de Deus não são frágeis como os nossos. Ele não cancela chamados por causa de quedas. Ele transforma quedas em preparação. Olhe para Moisés. Ele foi chamado para libertar o povo de Israel, mas passou 40 anos no deserto como pastor, longe de tudo. Poderia parecer que o plano havia sido cancelado, mas na verdade Deus o estava preparando, moldando o caráter, ensinando o deserto, treinando a liderança. Ou veja Pedro, negou Jesus 3 vezes. O que parecia ser um ponto final, Jesus transformou em reticências. Pouco depois, foi ele quem pregou com poder e milhares se converteram. Seu chamado não foi anulado. Ele pode ter sido interrompido, pausado, adiado, mas é exatamente nessa pausa que Deus trabalha profundamente em você. Ele não está te punindo, está te fortalecendo, te refinando, te capacitando. Por isso não desista. Deus ainda está te chamando. E quando esse processo terminar, você voltará a caminhar, mas com mais maturidade, mais humildade e mais autoridade. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Pode ser que você esteja orando há dias, meses ou até anos, sem ver sinais de resposta. Talvez você esteja no limite da esperança, com o coração cansado de esperar. Mas ouça com atenção. Deus ainda tem uma resposta reservada para você. Ele não está em silêncio porque te esqueceu. Muitas vezes, Deus se cala para amadurecer a sua fé, para te preparar para a resposta certa, na hora certa, do jeito certo. Lembre-se de Lázaro. Quando ficou doente, suas irmãs enviaram um recado urgente a Jesus. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. E quando chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Parecia tarde demais. Mas Jesus declarou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. A resposta de Deus não foi rápida, mas foi gloriosa. Não foi do jeito que todos esperavam, mas foi muito maior do que qualquer um imaginava. Deus é especialista em respostas inesperadas. Ele não te prometeu um cronograma, mas te prometeu fidelidade. Se ele ainda não respondeu, é porque ele está preparando algo melhor. E às vezes, a maior resposta de Deus não é uma porta aberta, mas um coração renovado. Não se precipite. Não troque a resposta de Deus por soluções humanas. A resposta dele está vindo, e ela será completa, perfeita e cheia de propósito. Quando tudo parece escuro, quando os dias se arrastam em silêncio e o peso da vida parece insuportável, é comum sentirmos que fomos abandonados. Mas a verdade é, você nunca esteve só. Mesmo no vale mais profundo, Deus está ali,
presente, constante, silenciosamente sustentando você. O Salmo 23 declara com firmeza: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Ele não está mais presente quando tudo vai bem e ausente quando tudo vai mal. Ele chorou, foi traído, sentiu dor, solidão e angústia. No Getsêmani, sua alma estava aflita até a morte. E ainda assim, ele orou. Ainda assim, confiou. O mesmo Jesus que venceu o vale te acompanha no seu. Você pode não ouvir, mas ele está sussurrando força. Você pode não ver, mas ele está segurando sua mão. Não se deixe enganar pela escuridão. Ela não significa ausência, significa amadurecimento. E quando esse vale passar, e ele vai passar, você sairá diferente, mais forte, mais próximo de Deus, mais consciente da sua graça. Lembre-se disso. Você pode estar no vale, mas não está sozinho. O pastor está com você, e ele vai te conduzir até pastos verdejantes.